Hoje a gente lamenta, Mohamed, uma barbárie que aconteceu em Santa Catarina, né? Um adolescente de 18 anos com um facão invadiu uma creche, matou 3 crianças e 2 professoras, tentou suicídio depois, mas uma cena assim realmente de barbárie mesmo que aconteceu. Nós estamos vendo uma viatura de bombeiros e hoje é o dia do bombeiro, que é considerado pela população o profissional mais heróico, mais querido. Né? Né? Eu, inclusive, sou a favor totalmente da desvinculação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Essa ideia, para eles, os bombeiros querem, a PM não quer. Mas eu não vejo sentido nessa carreira paralela. Eu acho que o Corpo de Bombeiros tinha que ter sua própria organização, sua própria estrutura, ser uma carreira totalmente à parte e o cara poder decidir desde o início: eu quero ser bombeiro, eu não quero ser policial. E treinamento é diferente, a história de vida deles é diferente, a formação é diferente, e eu acho que ele deveria ser independente da Polícia Militar. Inclusive, na medida do possível, municipalizado. Né? Porque cada cidade tem suas próprias características e a sua própria maneira de querer conduzir isso. Até as cidades que têm uma defesa civil estruturada poderiam juntar os dois grupos e ter um corpo de bombeiros municipal que abrangesse a função de defesa civil. Mas isso não ensinam nesses cursinhos ridículos de gestão pública, né? Que os caras têm mania de colocar o diploma na parede. Mas isso é uma coisa que devia acontecer. O que aconteceu lá, eu acho que isso também é um pouco o retrato do que a gente tem visto nos Estados Unidos, de que as pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão... por isso que eu falo de tempo perdido e geração perdida. A gente não tinha isso no Brasil. E tem memória Era muito difícil. Recentemente nós tivemos aquela escola em São Paulo. Quantos foram? Né? Você lembra daquele caso do cinema? Também, o Matheus da Costa Meira. No caso aqui, eu fico imaginando também para um bombeiro policial registrar uma ocorrência dessa. Estômago, hein? Eu ouvi algumas entrevistas deles hoje, eles estavam devastados. A rede social que a gente viu aí, Carlos Moisés, é o governador de Santa Catarina. Isso aconteceu numa cidade muito pequena de Santa Catarina, Saudades, no oeste de Santa Catarina, com 10 mil habitantes. É um caso isolado? Eu entendo que é um caso isolado. Não faz parte da nossa cultura aquela coisa que a gente vê nos Estados Unidos. É um caso isolado, sem dúvida nenhuma. E talvez seja uma mostra de que a gente tem que prestar um pouco mais atenção nos adolescentes e nas crianças em relação ao que está acontecendo. Mas eu vou dizer uma coisa. Aconteceu há muito pouco tempo aqui em Santos. Um assalto, um sinal, 2 meninos que não tinham mais de 13 anos empunhando faca e ameaçando uma pessoa num semáforo com o vidro aberto para tirar a bolsa e tirar tudo que tinha ali. Então, a gente tem que entender que tipo de geração a gente está criando. Nós estamos voltando a uma época atrás. Por exemplo, se você lembrar, antigamente tinha uma quadrilha que se chamava Família Maldita. Todos eles eram menores de idade. Os metralhas também, né? Então, a gente não pode deixar isso voltar. Você pode reparar que nos 2 anos para cá acabou aquele discurso de maioridade penal, porque isso tinha diminuído. E a gente não pode deixar tanto as coisas ruins acontecerem de novo para evitar a volta daquela discussão que, na minha opinião, é inócua. Para mim, tudo isso que acontece é ausência de Estado. Porque quando o Estado é ausente, alguém ocupa o espaço. Isso é física, isso não é filosofia, sociologia. O Estado ficou ausente, alguém vai ocupar o espaço. Olhem as milícias do Rio. Aquelas que financiaram o Bolsonaro e os 3 filhos dele, o Guinho, o Luizinho e o Zezinho.